Bem-vindos ao Globaliza, seu canal no YouTube, com a presença, mais uma vez, dos amigos Rubens Andrade, Daniel Calazans. Hoje vamos discutir um tema que foi pedido por alguns internautas e eu acho que faz muito sentido porque ele é muito atual, que é a discussão sobre o artigo 142 da Constituição Federal. Permita-me ler. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Daniel, você que por muito tempo fez parte das Forças Armadas na ativa, hoje é militar da reserva. O papel das Forças Armadas é imprescindível. Ao longo da história, ele se amoldou perfeitamente à Constituição Federal, servindo aos baluartes da administração, da ética, sempre pautado na hierarquia, na disciplina. Existe hoje uma discussão sobre a possibilidade das Forças Armadas, num papel à convocação do Presidente da República, atuarem para manter a lei e a ordem e manter o poder instituído. O que você entende sobre isso? Olá, Fábio, caro amigo, Fábio Anderson, meu amigo Rubens, bem-vindos aí a bordo dos internautas. Fábio, boa proposta, hein, desse assunto hoje. Polêmico, hein? E quando eu digo polêmico, eu não quero falar de uma forma genérica para os de comentarista de leigos, não. Essa semana eu tive a oportunidade, né, de acompanhar esse assunto e nós vemos vários especialistas aí da área, principalmente do direito constitucional falando, e a gente vê que no Brasil a posição da Força Armada não está ainda entendida por juristas e nem tanto pela população. A pergunta que eu faria antes é qual o papel das Forças Armadas? E aí você vai no 142 da Constituição e você começa a fazer a interpretação. E para quem é jurista sabe que existe todo tipo de interpretação, hermenêutica e principalmente interpretação ao seu bel prazer. E a gente tem visto muito isso. Mas no Brasil as Forças Armadas não estão ainda, o papel das Forças Armadas não está esclarecido. E eu entendo que o papel da Força Armada, embora tenha sido militar, não é político, não pode ser político. Quando as pessoas perguntam, a Força Armada, segundo a 142, pode assumir o governo. O meu entendimento, eu gostaria que o Rubens, nosso colega professor filósofo, desse aí um complemento. Eu tenho um exemplo bem clássico, né, da Força Armada. Então, houve uma balbúrdia, uma desorganização, e a população está invadindo aí o Congresso. Então, a Força Armada ela é chamada para conter a população. Eu estou dando uma explicação bem simples, porque há muitas pessoas leigas, eu não quero ser muito usar o juridiquês. Então, se qualquer um dos poderes sentir que para o controle de um tumulto seja necessário que as Forças Armadas venham agir, eles têm esse poder. É nesse sentido. Não é uma atuação política. Aí, né, nós vamos ver qual é o papel da Força Armada. Aí eu faço a pergunta, qual é o papel da Força Armada? Eu não sei. Eu vou dar um exemplo. Você tem, no Brasil, a Força Aérea Brasileira, até pouco tempo, regulava a aviação civil. Hoje está nas mãos da ANAC. Qual é o papel da Força Aérea Brasileira? É regular, fiscalizar, instrução de voo? E hoje você tem ainda a Força Aérea Brasileira, o Ministério da Aeronáutica, o Comando da Aeronáutica, controlando o espaço aéreo. Eu não vou me posicionar contra ou a favor a esse controle. Mas, quando isto acontece, eu fico a me perguntar. Força Aérea Brasileira, Comando da Aeronáutica, gerenciando o tráfego aéreo da aviação civil, uma atividade puramente civil, qual é o papel? Isso está enquadrado dentro do 142? Então, algumas coisas na teoria estão tendo uma interpretação equivocada, e quando nós vamos para a prática, dou o exemplo do o Comando da Aeronáutica, a Força Aérea Brasileira, gerenciando o tráfego aéreo, que até pouco tempo gerenciava a aviação civil. A aviação civil deve ficar na mão da Força Armada? Fiscalização de aula?
fiscalização de manutenção de aeronave, eu acho que, eu tenho certeza que o papel das Forças Armadas no Brasil está muito equivocado. Começando, é esse o meu papel inicial. Interessante, Calazans. Acho que o papel das Forças Armadas, e aí eu vou compartilhar com o Rubens a minha compreensão, é a manutenção da soberania nacional, é a proteção do Estado, é a proteção dos brasileiros, das fronteiras em tempo de paz. E, obviamente, defender o país, se agredido for, em tempo de guerra. E um papel secundário, sempre que há pedido que convocado para uma intervenção pontual, como o Estado do Rio de Janeiro e outros estados precisaram ao longo do tempo, solicitaram o apoio das Forças Armadas. O papel das Forças Armadas não pode ser politizado. E os comandantes militares também não são políticos e não têm também a valoração do que é ou não correto do ponto de vista democrático. Qual é a sua interpretação, Rubens? A minha interpretação se alinha com essa compreensão de vocês. Nós temos uma profundidade, enfim, precisa ser tratada nos dias atuais, porque a Constituição, enfim, deixou ali no artigo falando do papel das Forças Armadas, colocando que o chefe supremo das Forças Armadas é o presidente da República, assim, eleito pela população, e as Forças Armadas, enfim, a partir de qualquer um dos poderes, né, que nós temos, ter uma ação, uma atuação assim determinada por um dos poderes, mas não para que um se utilize dela para subjugar os demais. Certo? Essa é a primeira coisa. Essa conversa, esse tema é muito importante, porque nós precisamos superar o que eu considero ainda como um tema que fica assim nebuloso e vai se passando. Primeiro, para a gente compreender que nós não estamos mais no século XIX. O historiador José Murilo de Carvalho, renomado pesquisador brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras, em entrevista recente, ele remonta à Constituição de 1891. E ontem assisti a quinta parte de um curta chamado Estado Novo, do Escorel, que é muito interessante, mostrando aquela passagem ali, né, aquela dubiedade ali quando o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos aliados, em conjunto, enfim, as Nações Unidas, e Getúlio ainda no poder, o Estado Novo, e o processo de eleição, e a dubiedade que se estava ali de Getúlio se iria promover ou não as eleições, até que temos ali um golpe de Estado, chamam assim, branco, documentarista, né? Enfim. Depois nós temos aí década de 50, 60, e passamos aí, estamos 35 anos do processo de redemocratização, que nós estamos vivenciando, acertando, errando, mas avançamos e gostaríamos de ter tido muito mais avanço frente à nossa desigualdade. Mas nós precisamos superar isso, né? Não dá para ficar nessa coisa desse jogo, como foi dito aí, usando e com nota que fica truncada, precisa de hermenêutica, eu digo aquilo, mas quero chegar em outro lugar. Isso não colabora. Primeiro, o seguinte: nós não precisamos de tutela, nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos, tá certo? E isso aqui para todos. Eu falo isso que pode ser um tema politicamente incorreto, e nós estamos vivendo isso aqui no estado do Rio de Janeiro, com a possibilidade ou a quase materialização do impedimento do governador, tá certo? 69 deputados aceitando aí, enfim. Então, não estou nem entrando na discussão de modelo, tá certo? Se erramos nas escolhas, ainda bem que nós podemos, na próxima, assim, alterar. Não vamos ter desespero ou generalizar esse discurso comum. Mas nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas escolhas e não escolhas. E quanto a isso, eu quero chamar à luz aí dos Estados Unidos, eu faço questão dessas referências, porque você quebra qualquer tentativa de botar você dentro de uma caixa. É o posicionamento do chefe do Estado-Maior
das Forças Armadas americanas. Ele gravou um vídeo fardado e pediu desculpa ao povo americano, à luz da Constituição americana, que ele teria errado de acompanhar o presidente Trump na saída da Casa Branca, do presidente, até em frente à igreja para fazer uma postagem com a Bíblia na mão em frente a uma igreja protestante que a própria reverenda, enfim, da igreja depois gravou que foi uma ação muito mais marqueteira, muito não sei o quê, de polarização, porque tem eleição lá e o posicionamento dele. O chefe maior dos Estados Unidos, ele falou que devia obediência quanto chefe e tal, e das Forças Armadas, à Constituição. Então, assim, numa segunda abordagem aqui, Fábio, podemos e devemos entrar. E quanto a isso também, para os nossos livros aqui escritos no canal Globalismo, ontem, por provocação e medida liminar, o ministro Fux teve uma liminar mostrando que as Forças Armadas não é um poder moderador. Tem coisas que a gente tem que encarar assim claramente. Enfim, isso é educativo para as gerações de senhores como, enfim, juristas, enfim, isso é um processo pedagógico, educativo para as outras gerações. Se tem crise, vamos enfrentá-la, conversar, discutir, enfim, negociar, enfim, cumprir à luz da Constituição, o rito que nós temos que cumprir. A situação atual, senhores, me lembra uma metáfora do sujeito que fez uma cirurgia, colocou uma prótese metálica e volta e meia, quando muda o tempo, ele sente uma dor na perna, sente a prótese incomodando. Eu acho que é a nossa relação histórica com as Forças Armadas. Nós vivemos no Brasil uma década sombria, uma década onde, um período, melhor dizendo, onde os militares assumiram o poder com a ideia de futura redemocratização. Portanto, esse frio na prótese, ou seja, esse medo desse momento sombrio voltar, sempre permeia aqueles que passaram por isso. E aqueles que não conhecem, os mais jovens, vibram com essa possibilidade, até discutindo a própria questão de corrupção, de outras ilegalidades. A minha percepção é que há toda uma crítica, tantos presidentes indiciados, tantos governadores indiciados, tantos deputados indiciados, isso é um retrocesso. A meu sentir, é o contrário, é um avanço. É um avanço porque é algo que hoje nós fazemos, investigamos, apuramos, eventualmente conseguimos ou não condenar, o que no passado não conseguia. Em relação aos militares, eu acho, Calazans, precisamos ter um posicionamento firme, claro e transparente, similar a esse que o Rubens levantou agora. Porque em uma nota se respeita, se jura amor eterno à Constituição, porém não estique a corda, não nos provoque. Isso dá uma sensação de dubiedade que tem que ser resolvida, porque o Brasil não pode mais viver esse momento de instabilidade política, principalmente num momento tão sensível para a economia como o momento que vivemos. Qual é a sua percepção? O nosso amigo Rubens falou aí sobre para que gerações futuras viessem a estudar. 1902, faz tempo isso, hein? Rui Barbosa se exilou nos Estados Unidos. Desculpa, Londres, na Inglaterra. E um motivo do seu exílio foi uma discordância entre ali e Floriano Peixoto. E uma das questões foi exatamente essa. Ele não sabia, depois de 1907, ele vai na Convenção Internacional de Haia, ele deixa bem claro, e um dos pontos na Convenção de Haia que ele fala é exatamente esse, o papel das Forças Armadas, o papel dos militares. Olha só, 1902 ele teve problema, ele mentou da Constituição de 1891, ele traz esse problema. E lá na Convenção de Haia, foi apelidado de Águia de Haia, por sua eloquência, e ele traz esse problema. Então, você vê que esse problema, as gerações futuras vão arrumar? Não sei, já era para ter arrumado. É um problema que começou lá em 1891. E aí a gente vê, por outro lado, eu vi uma discussão na mídia essa semana, na televisão, eu não entendi. Um grupo de jornalistas questionando o fato de um ministro das Forças Armadas, o
ministro da Defesa ser civil, ser militar. Olha que absurdo. Na minha opinião, jamais o ministro de Defesa devia ser um ministro civil, na minha opinião. Aí houve aquela discussão se é um cargo político, se é um cargo técnico. Gente, eu queria ver um ministro desse na guerra. É só ver. O ministro, vamos considerar um aspecto mais geral. Eu queria ver um ministro civil na guerra. Eu gostaria de ver. Eu gostaria de ir na guerra e ver um ministro civil na guerra. É isso que eu queria ver. Só para a gente entender. Então, a gente chega num absurdo tão grande e aí, tudo bem, é um cargo político. Não. Nós estamos falando de defesa, era ministro, olha o nome, ministro de Defesa. O ponto principal, dentre outros, é guerra. O ponto principal. Uma das principais funções do ministro da Defesa é guerra. Você pode ter outras, e tudo bem. Mas ministro da Defesa é guerra. Ele tem que entender de estratégia, ele tem que ser militar, ele tem que entender. Então, chega no absurdo que alguns juristas acham que o ministro da Defesa, olha que para mim, isso é um absurdo. O ministro da Defesa tem que ser civil, não pode ser militar. Para mim é um absurdo. Então, a gente não. Tem hora que você pega um militar para fiscalizar avião, fiscalizar a escola de aviação. E aí, quando é para colocar a defesa é uma crítica no sentido que não se aceita ministro de defesa. Olha só que absurdo, ministro de Defesa Civil. Esse é o ponto que nós devemos arrumar. Isso não começou hoje. 1902, né? Rui Barbosa se exila em Londres por causa desse problema que nós estamos tendo hoje. Precisamos avançar nisso aí. A questão das competências é sempre um ponto muito sensível. Né? Sempre o ideal é termos pessoas capacitadas ocupando cargos e não uma escolha tão somente política. Embora nada opor a uma escolha de uma pessoa capacitada e que também conjugue elementos de política para melhorar a governança. Rubens, o papel das Forças Armadas ainda precisa ser esclarecido no âmbito constitucional e político, ou o uso hoje da informação está sendo maliciosamente distorcido para a opinião pública? Fábio, tem essa questão de fundo que você está, assim, estrutural que você está colocando, e o Calazans colocou também, em relação ao que é hoje, não é o papel, mas como é que se situa hoje as Forças Armadas frente ao mundo que nós vivemos do século XXI. Isso é algo que já foi, próprio estrategicamente, vamos falar, independente de quem esteja no comando das Forças Armadas, que o exemplo é que o Rio de Janeiro. A quantidade de quartéis, de unidades militares que nós tínhamos dentro da cidade, elas foram desativando. Foram desativadas, aliás, corrigindo aqui, foram desativadas e devem ter outras também, porque tem a compreensão, né, para quê, né, qual é a estrutura. Então, não é fora nós, eles, nós, seja lá o que for. Essa é a primeira coisa. Segundo, quando se investe hoje em submarinos, a propulsão nuclear, compra os caças aí para ter o controle da tecnologia, enfim, sueca, tem a questão da Amazônia, tem a questão das armas, das munições e tudo mais, fica claro sobre isso. Né? Tem a questão do narcotráfico, questão química, biológica, enfim, isso já fica claro. Então, assim, o inimigo não é o povo brasileiro. E aí é o perigo quando você tem ainda, aí quando o Calazans coloca isso, Calazans, é uma discussão também que isso, por exemplo, nos Estados Unidos já é feito. Se você é um parlamentar e assume um cargo em relação ao ministério que nós conhecemos aqui no Brasil, você é um deputado, é um senador, você renuncia ao seu cargo e vai ser o secretário lá de defesa, enfim, segurança. Isso é claro, isso é uma discussão que não está colocada entre nós. Em relação aos militares, quem sabe já estaria na hora de o seguinte: se assume a função, não é um cargo em comissão simplesmente, no comando, na estrutura do Poder Executivo, passa a reserva imediatamente. Né? Por quê? Porque senão
fica essa dubiedade, né? E nós estamos vivenciando algo, é muito interessante, interessante não, né? Mas é por isso que eu falo um aprendizado. Anteriormente tinha-se o medo seguinte: os sindicalistas, o pessoal da igreja, o pessoal de 68, o pessoal de vai aparelhar o governo, vai tomar conta dos cargos. Aí quando você tem hoje 3 mil militares, né, dentro do governo, o Ministério da Saúde, né, vendo a entrevista do Delfim Neto, né, agora recente, ao Marco Antônio Villa, ele fala isso. Nem no regime militar, ditadura, você teve isso. Com 20 militares ali nomeados dentro da estrutura de saúde, né, enfim. Então, isso pode se criar e vai criando uma situação muito complicada e que pode ficar na conta dos militares. E tem uma questão de uma luta interna, as pessoas estão esquecendo isso, aí traduzindo para a questão política interna do governo, que é aquela chamada, entre aspas, ala ideológica, que assim o jornalista tem colocado, sob a orientação lá do Olavo de Carvalho, que xinga, e nem vou falar as palavras aqui, nem devo, porque é uma coisa não só deselegante, deseducativa e tudo mais, em relação aos militares. Isso vai criando constrangimento a todo momento. Então, a questão, se hoje tem alguém que vai criando esse constrangimento e tentando usar, né, esse apoio militar, né, diante de uma realidade múltipla, internacional e tudo mais, isso é algo lamentável. Entendeu? Então, isso penso que o STF agora, já foi dito anteriormente, a própria sociedade, a democracia tem que prevalecer. E aí, Fábio, para a nossa reflexão, aqui no Rio de Janeiro tem o Hospital de Acari. Acari é uma das áreas com os menores índices de desenvolvimento humano. Tem ali uma favela, uma comunidade, e à frente dela, onde anteriormente funcionou a Fábrica da Esperança, que era dirigida pelo reverendo Caio Fábio, hoje tem o Hospital Ronaldo Gazola, que foi secretário municipal de saúde aqui da prefeitura por mais de uma gestão. E nós vimos ontem a invasão do hospital, que é um hospital de referência de Covid, com pessoas que fizeram balbúrdia, desordem, risco de contaminação. Os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, ficaram atônitos, porque eles foram para lá para invadir. Um dia depois do presidente faz uma live recomendando isso. E aí, como é que é isso? Como é que é? E pedindo para gravar, porque ia mandar para a Polícia Federal. Aí alguns já estão falando de denunciação caluniosa. Então, quando tem isso e quer se criar uma coisa beligerante para uma justificativa, isso não cabe mais. Isso não cabe mais diante da nossa realidade, entendeu? Então, nós precisamos de freios e contrapesos em relação a isso, porque isso é muito ruim. Enquanto esses que pregam isso, na verdade, eles querem uma solução fácil, né? Eles querem uma solução que não seja da conversa, do diálogo, do debate, da reflexão, de tratar do ponto de vista jurídico, né? Se você perder, vai recorrer, vai ver os argumentos, você vai debater e tudo mais, mas vida que segue. Então, essa ideia de se estabelecer uma guerra constante, isso cansa. As pessoas estão cansadas disso, né? Enfim, estão cansadas porque é a vida que nós estamos tratando. Então, são pontos que eu trago aqui para a nossa reflexão. Essa questão da polarização tem marcado já o Brasil já há mais de 15 anos. A gente tem visto aí direita e esquerda, e agora recentemente a esquerda entregou o governo democraticamente por eleição. Da mesma forma, os freios e contrapesos, ou seja, as medidas constitucionais para avaliar um eventual impedimento, um prefeito, um governador, de um presidente, tem que ser respeitada por todas. Eu acho que a República não admite essa violência que é utilizar o argumento da intervenção, da Constituição, de ser o chefe supremo para não aceitar um golpe. Usar a Constituição, usar as ferramentas constitucionais, usar os poderes igualmente eleitos, não pode ser golpe. Calazans, nos aproximando agora dos minutos finais, realmente já foi avisado aqui pela produção que o nosso tempo está acabando. Queria ouvir
sua despedida, suas observações finais sobre o tema. Falando aqui, quando se fala em Forças Armadas, nós não podemos esquecer que é beligerante, material bélico. Quando se fala isso, é um problema. Eu vejo um problema no seguinte sentido. Quando eu invoco as Forças Armadas de qualquer maneira, é porque a inteligência falhou, é porque a comunicação falhou, o trato falhou. Aí sai a inteligência, sai a interpretação, sai a comunicação e entra a força. Não sou contra a Força Armada, fui militar durante 30 anos, mas a Força Armada tem um papel diferente daquele que está apregoando. Esse, para mim, é o maior problema. Não tem mais diálogo, não tem mais inteligência. Forças Armadas. Para mim, a Força Armada ela tem um papel de defesa. É de defesa. Olha, defesa, não de ataque, para o povo brasileiro. Então, quando eu vejo o povo brasileiro invocar as Forças Armadas, deveria ser um benefício. Oh, que legal, muito bom, vai nos defender. Mas não é esse o foco. A Força Armada tem também um foco beligerante. E é esse que está sendo privilegiado. Não quero conversa, quero força. Infelizmente, o papel da Força Armada é que está sendo feita uma divulgação desvirtuada. Até talvez tenha por parte de alguns militares, mas não é esse o papel da Força Armada. O papel para nós brasileiros é de defesa. Quando a Força Armada fosse focada, eu deveria me sentir em paz. Quando cogita-se a Força Armada e não traz paz, temos um problema a ser resolvido. Exato. Rubens, concordo com você em gênero, número e grau, que as Forças Armadas nunca foram ou puderam ocupar o papel de poder moderador. E isso o ministro Fux é instado a fazer, o STF publicamente se posicionou. A minha preocupação eu tenho ouvido muito coisas dos militares da reserva. Será que efetivamente os militares da ativa, que é uma geração mais moderna, comunga desses interesses? Como suas considerações finais, eu queria também ouvir você em 3 minutos sobre esse fechamento e suas considerações. Primeiro é o seguinte, Fábio, eu não sei se existe essa polarização, tá certo? Dada aí não só pelas pesquisas, mas eleição é o seguinte, acabou a eleição, o voto não pertence mais àquele que foi eleito, porque ele dissolve, dilui, foi aquele momento, o retrato. Esse é o grande desafio do político. Ele termina ele tem que se trabalhar para manter o que ele tem ou até ampliar. Enfim, as pessoas pensam que é dono, ganhou, enfim, não tem um campeonato, vamos dizer assim, futebol, ele não é anual, você vai começar um outro campeonato, enfim. O problema é que você descer do palanque e trabalhar. Segundo, essa coisa de direita e esquerda, eu penso muito no referencial civilizatório, como o Calazans falou aí, né? Nós estamos falando de defesa e não é de ataque. Então, tem alguns fatores, por exemplo, quando retira lá a questão do Exército e quem era responsável no setor de ter o controle das munições, tá certo? Isso é uma coisa, você está falando de munição, e aí cabe a coisa militar. Segundo, a própria aeronáutica, que acabou tendo que recuar, que era possibilitar agora os aviões, né, enfim, transporte com asas, tem um nome técnico aí, que o Exército passasse a ter. A própria aeronáutica ficou assim, peraí, como é que é isso? Acaba a aeronáutica? Ou seja, dentro das próprias Forças Armadas, acaba privilegiando, no caso, o Exército Brasileiro em detrimento das outras forças que têm o seu papel estratégico, militar, tático, enfim, de defesa fundamental. Tá? Então, isso começa uma ruptura. E a questão do poder. O poder seduz, o poder é afrodisíaco. Né? Pega lá o Império Romano, enfim, divide paz, famílias, amores, seja lá o que for. Então, nós temos que ter essa compreensão, à luz do nosso século XXI, da alternância de poder, dos freios e contrapesos e, acima de tudo, direito de definição do eleitorado. Agora, não pode aqueles que escolhem mal ou deixam de escolher, querer caçar o meu título, o meu direito de escolher. É simples, ele pode ser deseducativo, mas ele pode rasgar o título de eleitor dele. Ele pode viajar e justificar, ou ele pode pagar lá uma taxinha, e é um valor pequeno, e deixar de escolher.
tá certo? Não estou nem entrando na questão de reforma política, seja lá o que for. Mas isso é de um atraso muito forte. Por quê? Se eu montar meu jipe bélico e meus armamentos dentro e tudo mais, eu, que tenha força, passo a impor a outro. Então, assim, eu penso que a gente precisa romper com o atraso que ainda reside dentro da nossa sociedade com marcos civilizatórios. Então, a democracia, com todos os problemas que as pessoas podem questionar, ainda é o melhor caminho que nós precisamos chegar e trabalhar e construir todo dia. A democracia é um aprendizado contínuo, é um esforço dioturno para você manter o seu direito, o respeito ao próximo, dentro desses pilares constitucionais. As Forças Armadas têm um papel fundamental para a soberania de qualquer país, devem ser mantidas, respeitadas e entender a sua relevância no contexto, num cenário maior. Agradeço a vocês, Rubens, Daniel, agradeço a você que nos acompanha, que já assina o canal, que já recebe, que participa, que manda suas sugestões de temas. Agradeço pela sugestão do tema dessa semana. Para você que ainda não participa do canal, faça parte da família Globaliza. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe sua crítica. Sua crítica ela é sempre muito construtiva. Muito obrigado. Até a próxima.